Saudações, oitavo ano! E aí, estudando bastante, pessoal? Prontos para mais uma aula? Então, vamos lá! Na aula de hoje, nós vamos concluir o capítulo 14 que nós iniciamos na aula anterior. No capítulo 14, aqui nessa fase final, nós vamos falar de círculo. E nada mais interessante para exemplificar um círculo do que uma pizza, né? A pizza tem um formato circular, onde a borda seria a circunferência e as fatias em si, o conteúdo das fatias, seria o círculo. Mas vamos deixar de mais delongas e vamos lá. Espero que vocês tenham ficado aí um pouquinho com fome no momento que vocês estão assistindo esse vídeo. Aí fiquem fissurados por essa pizza. Então, vamos falar agora de círculo. O que é um círculo? Muito simples. Região do plano que é limitada por uma circunferência. Ou seja, circunferência é só a linha, pessoal. Tudo que está dentro dessa linha, todos os pontos dentro dessa linha é um círculo. Então, circunferência é só esse contorno aqui. E o círculo é tudo que está dentro de uma circunferência. Então, o perímetro de um círculo é o perímetro da circunferência, que nós chamamos de comprimento da circunferência. 2πr, ou catiupiri, a nossa pizza aí de catiupiri. Então, lembre-se sempre, né? Círculo, toda a região limitada por uma circunferência. Circunferência é só o contorno, é só a linha que contorna o círculo. Fechou? Então, vamos agora estudar especificamente relações do círculo. A primeira delas, a área. Já que é uma região plana, então toda região possui área, né? Só que agora eu não posso decompor essa minha região em quadradinhos, né? Porque o meu círculo não vai formar, não tem como eu formar quadrados, quantidade exata de quadrados aí para formar um círculo, né? Tem um pedacinho de um quadrado, tem uma curvinha ali para formar o contorno. Mas eu posso fazer a seguinte análise. Eu vou pegar o meu círculo e vou dividir sempre em partes iguais. E aí eu vou encaixar essas partes de forma a eu formar algo parecido com um paralelogramo. Então veja, eu peguei meu círculo aqui, eu tenho até regiões aí de duas cores para ficar melhor, exemplificação. Então dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Então peguei 4 partes mais claras com as quatro partes mais escuras e juntei. E aí formou meio que um paralelogramo. Se vocês olhassem aqui, né? Aqui nós teríamos uma reta, aqui outra reta, e formaria aí um paralelogramo, tá? Vocês vão ver melhor se cada vez mais eu pegar esse círculo e dividir em um número maior de partes iguais, que a gente vê aqui na segunda figura. Então eu tinha 8, aí agora eu dividi em várias, novamente maior que 8. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 partes iguais, né? E aí juntei metade e metade e formei aí, ó, veja que se aproxima ainda mais de um paralelogramo, hein, pessoal? E aí o que é que acontece se eu aumentar esse número de partes iguais? Note que ele vai se aproximar cada vez mais de um paralelogramo. E a área de um paralelogramo eu sei calcular. Então, como eu pego metade de um círculo e encaixo na outra metade, essa base aqui do meu paralelogramo, a base, vai ser o comprimento do círculo dividido por 2. Como é que eu calculo o comprimento de um círculo? De acordo com o raio, ou seja, 2π vezes o raio. Só que, como é só metade, eu tenho que dividir por 2. Então, eu vou pegar aqui o meu 2πr, que é o círculo, comprimento do círculo completo, divido por 2 e eu vou ter a base. E a altura? Note que a altura é o raio, não é? Se sai do centro e vai até a borda, até um ponto da circunferência, eu tenho aqui que a minha altura, h, vai ser igual ao raio do círculo. Então, eu consigo calcular a área desse paralelogramo. E se eu calcular a área do paralelogramo, desse paralelogramo formado por pedaços do círculo, eu vou calcular a área do círculo, concordam? Então, a área vai ser a base, que é 2πr dividido por 2, vezes a altura, que é o r, ou seja, o raio. Então, dá para simplificar o 2 por 2 aqui, e eu tenho que a área do círculo vai ser simplesmente π vezes r ao quadrado. Então, pessoal, assim chegamos na fórmula para o cálculo da área de um círculo.
que eu poderia ter colocado aqui logo de cara, mas eu preferi fazer essa ideia, essa introdução a vocês de como a gente pode transformar um círculo em um paralelogramo, dividindo ele em partes iguais. Na nossa aula ao vivo da próxima semana, eu mostro uma animaçãozinha que mostra de uma forma mais dinâmica como essa divisão é feita. Tá ok? Então, vamos avançar. Se eu consigo calcular a área do círculo, eu consigo calcular a área da coroa circular. E vocês vão ter ideia do que é agora a coroa circular. É uma região do plano limitada por duas circunferências concêntricas e distintas. O que é a coroa circular, professor? Todo mundo aqui já pegou uma moeda de R$1. Então a parte dourada aqui da moeda de R$1 seria a coroa circular. E aí, como é uma superfície, eu estou interessado em calcular a área dessa superfície, dessa coroa circular, que é só essa região aqui colorida, tá, pessoal? Não envolve a parte prateada da moeda, ou seja, não envolve a parte branca em destaque. Então, se eu pego um círculo maior e limito a região desse círculo, dessa circunferência maior, por uma circunferência menor concêntrica, ou seja, que compartilha o mesmo centro, eu vou ter aí uma coroa circular, né? Que é o que é uma coroa nada mais, né? É uma região que é oca no meio, que é para botar justamente na cabeça. Por isso que é chamada de coroa circular. Então, é muito simples, pessoal, calcular a área dessa coroa circular. Basta que eu pegue a área do círculo maior, que está por fora, e remova a área do círculo menor, que está por dentro. Então, se eu pego o meu círculo maior e tiro essa parte aqui, que está dentro, o círculo menor, então vai sobrar apenas a coroa circular. É como se eu pegasse aqui a minha moeda de R$1 e tirasse a parte prateada. Então vai sobrar apenas uma coroa circular. E aí como é que eu calculo a área do círculo maior? Então a área da coroa, que eu vou chamar de a coroa, vai ser igual. A área do círculo maior é π vezes o raio maior ao quadrado, ou R maiúsculo ou Rzão, menos a área do círculo menor, que é π vezes Rzinho ao quadrado, ou seja, o raiozinho menor aqui ao quadrado. R maiúsculo, raio do círculo maior. R minúsculo, raio do círculo menor. Porque é πr ao quadrado, volta um pouco o vídeo e vocês vão ver lá que eu comento sobre a área de um círculo. Então a área da coroa, o que é que dá para fazer aqui? Ó? Coloco o π em evidência. Então é π que multiplica o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Então se eu calculo a área do círculo maior, posso calcular individualmente, posso calcular a área do círculo menor também individualmente e depois fazer essa subtração. Ou se eu preferir, pego o π apenas e multiplico pela essa subtração do raio maior ao quadrado, subtraindo aí o raio menor ao quadrado. E aí eu calculo a área da coroa circular. Nós vamos fazer um exercício daqui a pouco aplicando esse método. Beleza? E para fechar o conteúdo da aula de hoje, conteúdo pequeno, nós vamos falar do volume do cilindro. Só que esse cilindro que nós vamos estudar aqui no 8º ano, coloquei até aqui entre parênteses, é um cilindro circular reto. Existem outras formas de cilindro, tá, pessoal? Mas o nosso vai ser o circular reto. E o que é o cilindro circular reto? Basicamente é um sólido geométrico, ou seja, é uma figura tridimensional, cuja superfície é composta de duas partes planas idênticas em forma circular, ou seja, a base e a tampa do meu cilindro são círculos iguais. E as paredes laterais, a parede lateral, a parte lateral, é uma parte curva não plana. Onde é que eu vejo cilindro circular? Aquelas latinhas de milho e ervilha que são redondas. Aquilo ali é um cilindro circular reto. Aquelas latinhas de leite condensado, cilindro circular reto. As latas de leite em pó, cilindro circular reto. Então está aí presente no dia a dia na indústria. E aí como eu calculo o volume de um cilindro? Gente, o volume de qualquer figura tridimensional eu posso calcular da seguinte maneira. O volume ele pode ser igual à área da base vezes a altura. Simplesmente isso. Então, quando eu tenho um paralelepípedo, que nós vimos em aulas anteriores,
nós podíamos decompor em vários cubinhos pequenos, beleza? Aqui nós não temos como fazer isso. Mas se vocês prestarem atenção, quando eu pego um paralelepípedo e o volume são as 3 dimensões, comprimento, largura e altura, se eu pego o comprimento e a largura, vai me dar o quê? A área da base. Então, nada mais estou fazendo que pegando a área da base e multiplicando pela altura do meu paralelepípedo. E aí eu consigo calcular o volume de um paralelepípedo. E o mesmo eu vou conseguir agora com o cilindro circular reto. Área da base. A base de todo cilindro é um círculo. A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. E a altura vai ser o tamanho, né, a altura dele. Ou seja, vai ser a medida da base até a tampa, né? Então, vezes a altura h. E aí, só organizando, eu vou ter que o volume desse cilindro vai ser π vezes πr quadrado vezes h. Ou seja, a área da base, que é o meu πr quadrado, vezes a altura, distância da base até a tampa ou até a borda, se ele não tiver tampa, né? Que ele não precisa ter tampa para que a gente calcule o volume. E aí, com isso, a gente fecha o conteúdo, né? A teoria do capítulo e a teoria da aula de hoje. Então, nos sobra aí um pouquinho de tempo, vamos praticar fazendo algumas questões, tá? Qualquer dúvida, volta, assiste o vídeo novamente, olha no livro e aí vocês vão ter a noção, vocês vão poder tirar um pouco mais as dúvidas. Caso a dúvida persista, aula online na próxima semana e a gente resolve esses probleminhas. Então vou fazer aqui, ó, primeira questão, aplicaçãozinha básica, página 20 do livro 4. Então abre aí no livro 4, dá uma pausa, pega o livro, abre na página 20. Vamos lá. Considere π igual a 3,14. Lembre-se, π é constante. Se ele não dissesse, a gente já tem que considerar 3,14. Agora, se ele dissesse, a gente fazia aí o arredondamento. Então, calcula a área de um prato cujo raio mede 6 centímetros. Então, um prato, né, formato circular, então a área vai ser π vezes o raio ao quadrado. π é 3,14. Deixa eu apagar aqui. E o raio é 6 ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 3,14 vezes 36. Então, vou multiplicar aqui rapidinho. 3,14 vezes 36. Isso daqui vai dar 6 vezes 4 vai dar 24. Vai 2, 8, 18. 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 3 vezes 3, 9. 4, 10, 9, 13, 11. Então, isso daqui vai dar, duas casas decimais, 113,4. Então, essa área aqui vai ser igual a 113,04, 6 centímetros quadrados. E o mesmo eu faço na letra B e C. Só que letra B é um canteiro de forma circular, cujo diâmetro mede 11. Só que nós lembramos que diâmetro é o dobro do raio, aula anterior. Consequentemente, o raio é o diâmetro sobre 2. Então, a área aqui vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado, ou seja, 3,14 vezes o diâmetro, que é 11, sobre 2 ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar 11 ao quadrado, isso dá 121. Então, vai ficar 3,14 vezes 121 sobre 2 ao quadrado aqui, dá 4. E aí eu multiplico aqui e vou achar finalmente a minha área. Para a gente não perder tempo, vai aparecer em instantes aí a resposta final. Então, a resposta final, 94,985. E a letra C, um disco cuja circunferência mede 50,24 centímetros. Então veja que agora ele deu o comprimento do círculo, ou seja, o comprimento da circunferência. Ele não deu raio, não deu diâmetro. Mas como eu acho? Através do comprimento. Já que o comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o
O comprimento é 50,24. Isso é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio. Significa que o raio vai ser igual a 50,24 dividido por 6,28. Isso daqui dá igual a 8. Vocês podem conferir, pausa, faz a divisão e confere o resultado. Então agora eu posso calcular a área, né? A área é π vezes o raio ao quadrado. Então vai ser igual a 3,14 vezes 8 ao quadrado, que vai ser igual a 3,14 vezes 64. Isso daqui vai dar o valor de 200,96 centímetros quadrados. E o daqui era metros quadrados. Não esquecer das unidades, hein, pessoal? Para não ter problema. Então, muito simples de calcular a área de um círculo. É claro que vão ter questões um pouco mais trabalhosas, mas vocês, através do pontapé inicial, vocês conseguem pensar um pouco nelas. Então vamos agora para a próxima questão. A próxima questão está na página 21, questão de coroa circular. Então, vamos iniciar aqui, ó. Ele quer essa coroa e quer a área aqui dessa outra coroa. E ele pede para considerar π igual a 3,14 da mesma maneira. Então vamos lá. Como é que a gente faz? Aqui, ó, essa coroa aqui, raio maior é 4, raio menor é 3. Lembre-se que a área da coroa eu posso calcular usando π e multiplicando o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Então a área dessa coroa circular vai ser 3,14. O raio maior, 4 ao quadrado. O raio menor, 3 ao quadrado. Então a área aqui, 3,14 vezes 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado dá 9. 16 menos 9, isso daqui vai dar 7. E 3,14 vezes 7 vai me dar uma área aí de 21,98 centímetros, então, centímetros quadrados. E aí eu calculei a área da primeira coroa circular. E aqui na letra B, nós temos o raio maior, note, é esse pedacinho de 4 metros, mais esse pedacinho de 6. Então o raio maior, o Rzão, vai ser 10 metros. E o raio menor, o Rzinho, vai ser somente 4 metros. Então a área da coroa circular, aqui na letra B, vai ser π, que multiplica 10 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Então a área vai ser igual a 3,14. 10 ao quadrado, isso daqui dá 100, menos 4 ao quadrado, que dá 16. Então vai ficar 3,14 vezes 84, que é a diferença de 100 menos 16, e o valor disso aí vai dar 263,76 metros quadrados. Então, dúvida na multiplicação, você pode pausar o vídeo e fazer. Estou aqui fazendo mais direto o resultado, para que a gente não perca aí tanto tempo de vídeo e o vídeo não fique monótono. Mas vocês podem tentar aí e fazer. Fechou, gente? Então vamos agora para a última questão da aula de hoje para a gente iniciar a aula. Essa questão está na página 24, tá? Ele quer que, considerando o π 3,14, calcular em litros e em mililitros capacidade de um recipiente de forma cilíndrica. Então, primeiro eu vou calcular o volume de acordo com a unidade que está, né? Raio centímetro, altura centímetro, o volume aí vai ser em centímetros cúbicos. E aí depois é que eu faço a conversão. Então vamos lá. O raio é 5, a altura é 10. O volume é π raio ao quadrado vezes a altura. Ou seja, o volume vai ser igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado vezes 10. Ou seja, o volume vai ser igual a 3,14. 5 ao quadrado dá 25, vezes 10 dá 250. Então, 3,14 vezes 250. Então, esse volume aqui, gente, vai dar um volume de 785 centímetros cúbicos. Não quadrados, tá? Centímetros cúbicos.
que acontece quando eu multiplico 3,14 vezes 250. Dá 785 centímetros cúbicos. Só que ele quer a resposta em litros e em mililitros. Só que nós sabemos, pessoal, que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, tá? De aulas anteriores, é só dar uma olhada aí, nós comentamos também na aula ao vivo. Então, 785 centímetros cúbicos, 785 centímetros cúbicos dá 785 mililitros, que eu já tenho aqui a capacidade em mililitros. E 785 mililitros, isso dá 0,785 litros. Então, nós já temos aqui em mililitros e aqui em litros. Então, vamos agora para a letra B. Diâmetro mede 1, significa que o raio é meio metro, já que o diâmetro é 1 metro, e a altura é 3 metros. Então, o meu H aqui, 3 metros. O volume desse cilindro vai ser π vezes 0,5 ao quadrado vezes 3. Então, isso daqui é igual a 3,14. 0,5 ao quadrado dá 0,25 vezes 3, 0,75. E aí eu tenho então que esse volume vai ser igual a 2,355 metros cúbicos. E aí nós vamos usar aquela conversão de novo que nós vimos na aula de conversão de unidades. 1 metro cúbico, pessoal, equivale a 1.000 litros. Então, se eu tenho 2,355 metros cúbicos, então 2,355 metros cúbicos, isso é igual a 2.355 litros. E se eu quero passar de litro para mililitros, eu multiplico por 1.000. Então, eu pego 2.355, que é o valor em litros, 2.355, e adiciono mais 3 zeros. Então, aqui vai estar o valor em mililitros. Então, a resposta aqui, litros, resposta aqui, mililitros. Ok? E agora, ele dá uma circunferência, dá um comprimento de circunferência de 62,8 e dá uma altura aqui de 20 centímetros. Então, o raio, como é que eu vou fazer? Comprimento 2π vezes o raio. O comprimento 62,8, isso é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio. Então, significa que o raio, gente, 62,8, que é o comprimento, dividido por 6,28, que é 2 vezes 3,14. Então, se eu tenho 62,8 dividido por 6,28, então eu tenho um raio aqui de 10. 10 o quê? Centímetros. Então, já tenho o raio de 10 centímetros e eu tenho a altura de 20 centímetros. Então, o volume é 2πr, perdão, não é comprimento, hein, gente? Já ia no automático aqui na fórmula. O volume vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Ou seja, π vezes 10 ao quadrado vezes 20. Então, isso daqui vai dar 3,14 vezes 100 vezes 20. 100 vezes 20 dá 2.000. 2.000 vezes 3,14, isso daqui dá 6.280 centímetros cúbicos. E como eu disse no início da questão, 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Então, 6.280 centímetros cúbicos, então vou colocar aqui, ó, 6.280 centímetros cúbicos vai ser igual a 6.280 mililitros, e de mililitros para litros eu divido por 1.000, que dá 6,28 litros. E essa é a resposta da letra C. E assim nós finalizamos a aula de hoje. Então, revisem a aula, assistam novamente, tentem fazer essas questões antes de ver a resolução novamente, e aí
Depois vocês comparam se acertaram ou se erraram, ok? Nos vemos nas próximas aulas. Tchau, tchau e até a próxima!